Quando olhamos a Magna Grécia, nos tempos mais recuados de sua história, encontraremos ali a prática das Olimpíadas. Foi na Grécia que teve começo esse pensamento olímpico, quando jovens, para homenagear aos deuses, para honrar a paz, festejar as estações primaveris, certamente se colocavam em pelejas notáveis. Batiam-se, competiam, no sentido de superar os próprios limites dos seus corpos. Era bonito de se ver, nas terras atenienses, quanto em Esparta, como a juventude se posicionava diante das próprias possibilidades. Treinavam a exaustão, corriam, atiravam dardos, setas, faziam de tudo em honra das Olimpíadas. Aí nós começamos a pensar nos móveis daquelas competições. O que é que fazia aqueles jovens competir? Era o desejo da autossuperação. Naturalmente, isso se constituía numa competição muito saudável, porque exigia dos jovens disciplina de treinos, de nutrição alimentar, disciplina de hábitos, disciplina geral. Naturalmente, quando nós temos uma juventude disciplinada em torno de um esporte, em torno de um lazer, em torno de uma Olimpíada, para verificar quem é que é capaz de superar não apenas o recorde do outro, mas o seu próprio recorde, nós verificamos como é saudável essa competição. Nas nossas sociedades contemporâneas, encontramos ainda as competições. As escolas, na sua estrutura acadêmica, levam os alunos a competir uns com os outros. Aqueles alunos que desejam ser os primeiros da classe, eles têm que estudar bastante, devem se esforçar bastante. Há aqueles alunos que querem ser os melhores na educação física, nos torneios desportivos, eles têm que se disciplinar muito, obedecer a regras, adotar determinadas alimentações, certas posturas, dormir cedo. Como é importante para o indivíduo em formação esse tipo de orientação que as competições costumam oferecer. Sempre que vemos essa forma de competir, vemos que é saudável. Se existe um número de vagas que deve ser preenchido por um número pequeno de pessoas, há que se fazer concursos. Então, os concursos são, todos eles, competitivos. São experiências competitivas da sociedade, com a qual já nos aclimatamos. Estudamos, nos preparamos e vamos fazer os concursos. Vamos competir. Em verdade, não estamos competindo no sentido de prejudicar os outros. Estamos competindo no sentido de que disputamos com os outros os mesmos espaços, que são poucos, as mesmas vagas, que são poucas. Daí começamos a ver
a competição tendo esse caráter social bastante plausível, bastante respeitável e necessário, uma vez que não há vaga para todo mundo em determinado concurso, seja escolar, acadêmico, seja profissional. Não há uma empresa do governo ou privada que possa empregar todos os homens e mulheres de uma sociedade. Há um número limitado de vagas e para que se as disputem, as pessoas têm que prestar concursos. São competições. É muito válida essa espécie de competição. A competição passa a adotar um caráter nefasto, negativo, quando partimos para o erro, para querer passar por sobre as pessoas a qualquer custo. Quando queremos bater os outros, pagando qualquer preço. Saímos do campo da ética. Fugimos às experiências éticas. E aí começamos a buscar aquilo que não corresponde ao espírito olímpico da Grécia. A autossuperação. Estaremos, mesmo sem portarmos as devidas condições, querendo tirar o lugar dos outros. É bem diferente da primeira proposta, que era conquistar o nosso lugar. Agora, encontramos os que querem tirar dos outros esse lugar que os outros conquistaram devidamente. Quando a pessoa chega nesse ponto de querer passar sobre as outras a qualquer custo, nós estamos diante de sérios gravames. Esse tipo de competição desonesta pode levar os indivíduos a cometer crimes, desatinos, causando infortúnio a si mesma e causando infortúnio aos outros. Quando encontramos indivíduos dispostos a comprar diplomas, a comprar trabalhos acadêmicos, que serão colocados em seus nomes, quando vemos indivíduos falsificando documentação para tirar o espaço de outros, as vagas de outros, o lugar de outros, essa não é uma competição honesta. Quando encontramos aqueles que compram o voto do povo e aqueles que vendem seus votos, já não é uma competição salutar. Estamos diante de uma selvageria social. É muitíssimo importante pensar numa competição que nos dê alegria de viver, a partir de cujas experiências nós consigamos ainda olhar nos olhos das pessoas, ter essa certeza de que o que conseguimos foi à custa do nosso próprio esforço. Mas encontramos na sociedade contemporânea a prática dos nepotismos, dos apadrinhamentos sociais, políticos, religiosos, quando os meus parecem ter mais valor do que os outros e os dos outros. Mas isso nós só poderíamos saber se houvesse uma honesta competição. Se os nossos parentes, se os nossos afetos, se os nossos amigos têm tantos potenciais, têm tanto valor, por que é que se negam a competir com os outros? Por que que fogem dos concursos? E por que é que as autoridades não fazem os concursos se têm tanta confiança nas possibilidades dos seus apadrinhados? É nesse momento que a sociedade eclipsa-se. É neste momento que a sociedade se atormenta. É nessa hora que a competição vira tragédia. Competir não é o problema, desde que seja transparente, desde que seja honesta a competição.
Mas quando partimos para esse bafão, para esse fim de linha, para esse pântano dos interesses escusos, das atividades soezes, aí a competição ganha outro sentido. É por isso que nós precisamos aprender a valorizar a nossa própria luta, cada qual aprender a estudar, a desenvolver seu próprio potencial. É lamentável encontrar alguém que não goste de estudar, que se negue ao aprimoramento pessoal, convicto de que na hora em que precisa de dinheiro, haverá um padrinho para colocá-lo onde ele não mereceria estar. É muito triste ver que alguém nesse estado de coisas, nessa situação, se candidata, isso sim, a sofrimentos terríveis nesta mesma existência e em existências futuras, em outras encarnações. Tudo aquilo que nós não conquistamos com nosso mérito não nos pertence. É uma usurpação. E essa usurpação nos custa muito caro cada vez que a cometemos. Foi Jesus Cristo que disse-nos: a cada um será dado conforme suas obras. Em termos espirituais, isso é verdade. Nós somente recebemos aquilo que fizemos por merecer. Mas no campo das sociedades humanas, não. Encontramos muita gente ocupando cargos que não mereceriam ocupar. Ocupando posições sociais, políticas, econômicas, funcionais de modo geral, para o que não fizeram o mínimo esforço, a não ser o de arranjar os apadrinhamentos. E isso é contra a sociedade saudável que estamos querendo construir. Isso é contra a ética, contra os bons costumes. Que a competição exista, mas que seja uma proposta de autossuperação. Que cada qual de nós faça seu esforço. Não é porque eu sou negro, amarelo, pobre, branco, que eu seja dessa etnia ou de outra etnia, que eu moro no bairro X, Y ou Z, que eu tenho que merecer tratamento especial. A competição é saudável, quando saudável é o caráter daqueles que selecionam.